Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês no livro de Jó, capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Amém. Meus irmãos, aqui nós vemos Deus apresentando Jó a Satanás. Apresentando no sentido de dizer algo a respeito de Jó. Ele repete aqui no verso 8 o que diz no verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. E aqui diz que, no verso 8, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Bom, diante de uma apresentação dessa provocativa, Satanás, obviamente, não vai concordar com Deus. E ele usa um argumento muito curioso. Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa, é tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. E o princípio está no verso 9. Porventura Jó debalde teme a Deus? Meus irmãos, a acusação de Jó, no sentido genérico, faz sentido. Jó não se aplicava neste caso, mas no sentido genérico, isto pode se tornar comum a muitos de nós como uma armadilha tremenda. Cada situação traz, digamos assim, traz tentações próprias. A carência traz um tipo de tentação. A fartura pode trazer outro tipo de tentação. Então, Satanás, que é um generalista, ele observa os fenômenos e, a partir desses fenômenos, ele vai aplicando as suas tentações, e ele se especializa em tentações, e ele vai formando estereótipos. E esses estereótipos têm seus fundamentos. Vocês vejam que ele tenta Adão, e depois vai tentar Jesus Cristo, com elementos de semelhança a algo que é natural ao ser humano, o desejo de poder, o desejo de glória, são tentações naturais a nós. Então, aqui ele levanta a questão. Tá, muito bem, Jó é íntegro, mas será que ele serve a Deus, serve ao Senhor debalde? Ele tem sido abençoado mesmo? Ele é louco? Ele vai querer deixar uma vidinha dessa? Então, a acusação de Jó era de que a adoração de Jó, a acusação de Satanás a Jó, era de que a adoração de Jó era simplesmente porque ele recebia coisas. Então, ele era um cultuador interesseiro, era um ego adorador. Ele adorava a si mesmo. E Deus seria apenas um instrumento para lhe dar coisas, e ele, para manter Deus desta forma, ele continuaria adorando. E é claro que aqui Satanás também está tentando ofender a Deus, dizendo que Deus não é digno de louvor, não é digno de adoração. Ele só consegue isso porque ele dá bens às pessoas. Reparem como Satanás é um capeta mesmo, né? Como ele é atrevido. Só que, na realidade, como eu disse no início, Deus é que levantou a questão. Deus é que mencionou Jó a Satanás. E Satanás ingressa nisso para provar a sua tese, e que depois ele não vai provar coisa alguma. Mas o meu ponto principal é estarmos atentos, porque a acusação de Satanás, como eu disse, não se aplica a Jó, mas pode se aplicar a nós.
nós podemos começar a olhar a Deus como alguém que faz coisas, que nos dá coisas, que nos abençoa, e de fato Ele nos abençoa, Ele nos mantém, Ele nos supre, nele nos movemos e existimos. Mas nós temos que aprender biblicamente a olhar para Deus por aquilo que Ele é, o Senhor da glória, o Senhor majestoso, temível, o Deus que é belo na sua santidade, na sua majestade. Porque se nós perdemos essa dimensão, nos momentos de aparente esquecimento de Deus, sabemos que Deus não se esquece de nós, mas esta pode ser a nossa sensação, como foi o salmista no Salmo 13, quando pergunta 4 vezes: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Então, nesses momentos, nós tenderemos a nos afastar de Deus, a tirarmos os olhos da sua palavra, das suas promessas, e começarmos a ser conduzidos por todo o vento de doutrina, a esfriarmos em nossa fé, abandonarmos as Escrituras, abandonarmos a prática da oração e adotar uma fé em si mesmada, ou seja, uma fé totalmente distante do que Deus nos ensina, tendo a Jesus Cristo como o alvo perfeito. Então, insisto, a acusação de Satanás, genérica, não se aplica a Jó. Mas nenhum de nós está livre de incorrermos neste risco. Portanto, podemos aprender até mesmo com esta acusação falsa feita a Jó, acusação feita por Satanás. Podemos aprender e observar que nós somos sujeitos a ela e pedir a Deus misericórdia para que Ele fortaleça a nossa fé nos momentos de fartura e nos momentos de carência. Que Deus nos abençoe. Amém.